paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. No capítulo 6 de 2 Samuel, vai narrar a solene e emocionante entrada da Arca da Aliança na cidade de Davi, mostrando a centralidade de Deus no reinado de Davi. Ele reúne 30.000 homens para buscar a arca em Kiriat Jearim. Ela é colocada num carro novo, mas quando os bois tropeçam, Osa toca na arca e morre, pois não era permitido tocá-la. Davi fica temoroso e deixa a arca na casa de Obed-edom, onde ela traz bênçãos durante 3 meses. Com isso, Davi decide levá-la com mais reverência e alegria. O povo faz sacrifícios e canta. Davi dança com todo entusiasmo diante do Senhor, vestindo uma túnica sacerdotal de linho. Micol, filha de Saul, esposa de Davi, o vê dançando e o despreza. A arca representa a presença viva de Deus entre o povo. Davi nos ensina que a alegria diante do Senhor deve ser sincera e sem vaidade. Mesmo sendo rei, ele se humilha e dança com o coração puro. Micol, ao desprezar o fervor de Davi, representa os que não compreendem o valor da presença de Deus. Quem honra o Senhor é sempre abençoado. 2 Samuel capítulo 6. Davi reuniu de novo todo o escol de Israel, num total de 30.000 homens. Davi pôs-se a caminho com toda a sua gente, indo a Baala de Judá para trazer dali a arca de Deus, sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro novo e levaram-na na casa de Abinadab, situada na colina. Osa e Aio, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. Osa andava junto da arca de Deus e Aio marchava diante dela. Davi e toda a casa de Israel dançavam com todo entusiasmo diante do Senhor e cantavam acompanhados de harpa, cítaras, tamborins, sistros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Osa estendeu a mão para a arca do Senhor e susteve-a porque os bois tinham escorregado. Então a cólera do Senhor se inflamou contra Osa, feriu o Deus por causa de sua imprudência, e Osa morreu ali mesmo, perto da arca de Deus. Davi contristou-se por ter Deus feito essa brecha, ferindo Osa. Por isso chamou aquele lugar Feres Osa, nome que traz ainda hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: Como entrará a arca do Senhor em minha casa? E não quis deixá-la entrar em sua casa, a cidade de Davi. Mandou levá-la para a casa de Obed-edom, natural de Gate. Ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom de Gate, e o Senhor abençoou com toda a sua família. Foi anunciado ao rei que o Senhor abençoava a casa de Obed-edom e todos os seus bens por causa da arca de Deus. Foi então Davi e fê-la transportar na casa de Obed-edom para a cidade de Davi, no meio de grande regozijo. Quando os carregadores da arca do Senhor completaram 6 passos, sacrificaram-se um boi e um bezerro cevado. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingido com um efode de linho. O rei e todos os israelitas conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de alegria e tocando a trombeta. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, olhando pela janela, viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor e desprezou em seu coração. A arca foi introduzida e instalada em seu lugar, no centro do tabernáculo, que Davi construíra para ela, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. Terminadas essas cerimônias, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e distribuiu a toda a multidão do povo de Israel, tanto aos homens como às mulheres, a cada um bolo, um pedaço de carne e uma torta. E retirou-se toda a multidão, indo cada um para sua casa. Voltando Davi para abençoar a família, Micol, filha de Saul, veio-lhe ao encontro e disse-lhe: Como se distinguiu hoje o rei de Israel, dando-se em espetáculo às servas de seus servos e descobrindo-se sem pudor como qualquer um do povo. Foi diante do Senhor que dancei, replicou Davi.
diante do Senhor que me escolheu e me preferiu a teu pai e a toda a tua família, para fazer-me o chefe de seu povo de Israel. Foi diante do Senhor que dancei, e me abaixarei ainda mais, e me alvitarei aos teus olhos, mas serei honrado pelas escravas de que falaste. E Micol, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia de sua morte. O resumo do capítulo 7 é um dos mais importantes de toda a Bíblia. Deus estabelece com Davi uma aliança eterna, preparando o caminho para a vinda do Messias. Davi, vivendo em paz e prosperidade, deseja construir um templo para o Senhor, pois a arca ainda está em uma tenda. Mas o Senhor revela a Natã que não é Davi quem construirá o templo, pois Deus nunca pediu isso aos seus servos até então. Deus promete que após Davi, um de seus descendentes construirá o templo e seu trono será firme para sempre. Davi queria dar algo grandioso a Deus, mas Deus queria dar a Davi algo ainda maior. Assim é o coração do Pai. Ele nos supera em generosidade. A promessa feita a Davi se cumpre plenamente em Jesus. E nós, como Davi, somos chamados a acolher os planos de Deus com confiança e gratidão. 2 Samuel, capítulo 7. Ora, tendo o rei Davi acabado de instalar-se em sua residência, e tendo-lhe o Senhor dado paz, livrando de todos os inimigos que o cercavam, disse ele ao profeta Natã: Vê, eu moro num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu-lhe: Pois bem, faz o que desejas fazer, porque o Senhor está contigo. Mas a palavra do Senhor foi dirigida a Natã naquela mesma noite e dizia: Vai e diz a meu servo Davi: Eis o que diz o Senhor: Não és tu quem me edificará uma casa para eu habitar? Desde que tirei da terra do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, não habitei casa alguma, mas qual um viandante, tenho me alojado sobre a tenda e sob um tabernáculo improvisado. E em todo esse tempo que andei no meio dos israelitas, falei eu porventura algum dos chefes de Israel, que encarreguei de apacentar o meu povo: Por que não me edificas uma casa de cedro? Dirás, pois, ao meu servo Davi: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei das pastagens onde guardava as tuas ovelhas para fazer de ti o chefe de meu povo de Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste. Exterminei diante de ti todos os teus inimigos e fiz o teu nome comparável aos dos grandes da terra. Designei um lugar para o meu povo de Israel. Plantei-o nele e ali ele mora, sem ser inquietado, e os maus não o oprimirão, mais como outrora. No tempo em que eu estabelecia juízo sobre o meu povo, concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. O Senhor anuncia-te que quer fazer-te uma casa. Quando chegar o fim de teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti a tua posteridade, aquele que sairá de tuas entranhas, e firmarei o seu reino. Ele me construirá um templo e firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Se ele cometer alguma falta, eu o castigarei com vara de homens e com açoites de homens. Mas não lhe tirarei a minha graça, como a retirei de Saul, a quem afastei de ti. Tua casa e teu reino estão estabelecidos para sempre diante de mim, e o teu trono está firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas as palavras dessa revelação. O rei Davi veio apresentar-se ao Senhor e disse-lhe: Quem sou eu, Senhor Javé? E quem é minha família, para que me tenhas trazido até aqui? E como se isso parecesse pouco aos vossos olhos, Senhor Javé, fizestes promessa à casa de vosso servo para tempos futuros. Acaso isso é normal para o homem, Senhor Javé? Que poderia acrescentar ainda Davi? Vós conheceis o vosso servo, Senhor Javé. Conforme a vossa palavra e segundo o impulso do vosso coração, fizestes todas essas coisas para manifestá-lo ao vosso servo. Por isso sois grandes, ó Senhor Javé. Ninguém há semelhante a vós, e não há outro Deus fora de vós, segundo tudo o que ouvimos dizer. E que povo há na terra semelhante ao vosso povo de Israel? E quem seu Deus veio resgatar para que se tornasse o seu povo, dando-lhe um nome, operando em seu favor grandes e terríveis prodígios, e expulsando diante do seu povo resgatado do Egito as nações com os de seus deuses. Estabeleceste solidamente o vosso povo de Israel para ser eternamente o vosso povo,
e vós vos tornastes o seu Deus, ó Senhor. E agora, Senhor Deus, cumpri para sempre a promessa que fizeste a respeito do vosso servo e de sua casa, e fazei como disseste. Então será para sempre exaltado o vosso nome e dirão: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e permanece estável diante de vós a casa de vosso servo Davi. Porque vós mesmo, ó Senhor dos exércitos, fizestes ao vosso servo esta revelação: eu te construirei uma casa. Por isso vosso servo atreveu-se a dirigir-vos essa prece. Agora, ó Senhor Javé, vós sois Deus, e vossas palavras são a mesma verdade, pois que prometestes ao vosso servo esta graça. Abençoai desde agora a sua casa, para que ela subsista para sempre diante de vós, porque sois vós, Senhor Javé, que falastes, e graças à vossa bênção, a casa de vosso servo será abençoada para sempre. O resumo do capítulo 8 mostra como Deus cumpre sua promessa a Davi, dando-lhe vitória sobre seus inimigos e consolidando seu reinado sobre Israel. O texto destaca que Davi reinava com justiça e equidade sobre todo o povo. Ele organiza sua administração com oficiais fiéis, demonstrando que o reinado também exige ordem e responsabilidade. Neste capítulo, vemos que as vitórias de Davi são frutos da ação de Deus. Ele é um rei valente, sim, mas também fiel, consagrando tudo ao Senhor e governando com justiça. A fidelidade a Deus não nos isenta de lutas, mas nos dá a certeza de que Ele está conosco em cada batalha. Como Davi, sejamos instrumentos da justiça e da paz que vem do alto. Vamos à leitura. 2 Samuel, capítulo 8. Depois disso, Davi bateu os filisteus e os submeteu, tirando-lhe as rédeas do governo. Depois venceu os moabitas e mediu-os com uma corda, fazendo-os deitar-se por terra, 2 medidas de corda para a morte e 1 medida plena de corda para a vida. Os moabitas tornaram-se súditos de Davi e pagaram-lhe tributo. Davi derrotou em seguida Hadadezer, filho de Roobe, rei de Soba, quando este foi restabelecer o seu exército junto do rio. Davi tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria e cortou os charretes de todos os cavalos de carros, dos quais somente reservou 100. Os arameus de Damasco, tendo vindo em socorro de Hadadezer, foram feridos por Davi, que abateu 22.000 deles. Feito isso, estabeleceu guarnições em Arã de Damasco, e os arameus tornaram-se súditos de Davi, pagando-lhe tributo. Desse modo o Senhor fazia que Davi triunfasse em toda parte por onde ia. Tomou Davi os escudos de ouro que pertenciam aos soldados de Hadadezer e levou-os para Jerusalém. De Bet e de Berote, cidades de Hadadezer, levou ainda bronze em grande quantidade. Ouvindo Tou, rei de Emate, que Davi tinha desbaratado o exército de Hadadezer, mandou seu filho Adoram ao rei Davi para saudá-lo e felicitá-lo por ter combatido e vencido Hadadezer, pois este era inimigo de Tol. Adoram levou Davi muitos presentes em prata, ouro e bronze, que o rei consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro de todos os povos que subjugara: Edom, Moabe, os amonitas, os filisteus, Amaleque, e ainda o espólio de Hadadezer, filho de Roobe, rei de Soba. Voltando de sua vitória sobre os arameus, Davi aumentou ainda o seu renome, vencendo 18.000 edomitas no Vale do Sal. Estabeleceu então governadores em Edom, e todos os edomitas tornaram-se súditos de Davi. E o Senhor fazia com que Davi triunfasse em toda parte por onde ia. Reinava, pois, Davi sobre todo Israel, e praticava justiça e equidade para com todo o seu povo. Joabe, filho de Sárvia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Sadoc, filho de Aquitobe, e Abimeleque, filho de Abiatá, eram sacerdotes, e Saraias era escriba. Banaias, filho de Joiada, comandava os cereteus e os feleteus. Os filhos de Davi eram sacerdotes. O trecho que nós vamos ver hoje do Evangelho de João é o encontro com Nicodemos e o novo nascimento. Nesse trecho, um fariseu, homem sábio respeitado entre os judeus, vai encontrar Jesus à noite buscando respostas. Nicodemos não entende. Jesus então explica que é necessário nascer da água e do Espírito, uma clara referência ao batismo, onde o homem velho morre e nasce uma nova criatura em Deus.
Nicodemos representa todos nós, que buscamos a verdade em meio às dúvidas. Jesus não o rejeita, mas o convida a nascer de novo, a se deixar transformar pelo Espírito Santo. Crer em Jesus é mais do que aceitar uma doutrina, é permitir que a luz vença as trevas em nós, é deixar-se conduzir pelo Espírito e entrar no reino de Deus pela fé e pelo batismo. Vamos à leitura. Evangelho de São João, capítulo 3, dos versículos 1 ao 21. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignoras essas coisas. Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunhos do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer tenha vida eterna. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. O trecho que nós vamos ler do Salmo nos leva a uma cena grandiosa. Deus se manifesta como juiz e Senhor soberano de toda a terra. Ele não está ausente nem indiferente. Do alto de Sião, que simboliza a presença santa de Deus entre seu povo, ele resplandece em majestade e poder. Há aqui uma convocação universal do Oriente ao Ocidente, reunindo todos para testemunhar o julgamento divino. Mas atenção, Deus não julga de forma impessoal. Ele se dirige aos seus fiéis, aqueles que com ele selaram a aliança pelo sacrifício. É uma imagem profundamente profética da Eucaristia, onde renovamos essa mesma aliança pelo sacrifício de Cristo. Deus também não se calará. Ele é fogo que purifica, tempestade que desperta, voz que denuncia e salva, e os céus em silêncio e reverência proclamam sua justiça. Vamos à leitura. Salmo 49, dos versículos 1 ao 6. Falou o Senhor Deus e convocou toda a terra, desde o levante até o poente. Do alto de Sião, ideal de beleza, Deus refugiu. Nosso Deus vem vindo e não se calará. Um fogo abrasador o precede, ao seu redor furiosa tempestade. Do alto ele convoca os céus e a terra para julgar seu povo. Reuni os meus fiéis que selaram comigo aliança pelo sacrifício. E os céus proclamam sua justiça, porque é o próprio Deus quem vai julgar. O trecho de Provérbios que vamos ler hoje convida a humildade, prudência e autenticidade nas relações. O versículo 1 já nos alerta contra a presunção do futuro. Somos chamados a viver o presente com sabedoria,
pois o amanhã pertence a Deus. Também vamos observar sobre a vanglória, que é contraposta pela virtude da humildade. É melhor ser reconhecido pelos outros do que se autopromover. Os versículos 3 e 4 vai nos mostrar o peso emocional de lidar com o insensato e a força destrutiva do ciúme, mais difícil de conter que a própria ira. Os versículos finais nos oferecem um ensinamento precioso. A correção vinda de um amigo verdadeiro, mesmo que doa, é mais valiosa do que palavras doces vindas de quem não tem sinceridade. Provérbios capítulo 27, dos versículos 1 ao 6. Não te gabes do dia de amanhã, porque não sabes o que ele poderá engendrar. Que seja outro que te louve, não a tua própria boca. Um estranho, não teus próprios lábios. Pesada é a pedra, pesada a areia, mas pesada ainda é a cólera de um tolo. Crueldade do furor, ímpetos da cólera. Mas quem pode suportar o ciúme? Melhor é a correção manifesta do que uma amizade fingida. As feridas do amigo são provas de lealdade, mas os beijos do que odeia são abundantes. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.